Meus queridos, vamos dar continuidade às nossas aulas, aos nossos vídeo aulas. E para mim é um prazer tê-los aí, sempre honroso a companhia de vocês. Página 57, unidade de número 2, para quem tem um livro, Edições Ibate, Introdução Bíblica, autoria do pastor e mestre Roberto dos Reis, melhor dizendo. A inspiração das Escrituras Sagradas, esse é o tópico que a gente vai tratar. Então, neste vídeo, nessa unidade, trataremos de um assunto de grande relevância para o estudo da teologia, a inspiração das Sagradas Escrituras. Página de número 59, capítulo 1, inspiração bíblica, definição, características e relações. Em setembro de 1945, após os últimos combates que puseram fim à Segunda Guerra, foi encontrada entre os escombros de uma pequena igreja na cidade de Berlim, Alemanha, uma parede com uma placa com a seguinte inscrição. Observe: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Lucas 21:33. Então, esse acontecimento, antes de qualquer coisa, retrata, claro, em termos metafóricos aqui, né, a supremacia da palavra de Deus, palavra que permanecerá para todo sempre, que jamais será abalada ou jamais perderá a sua eficácia. O autor aos Hebreus, carta aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem vivacidade e ela tem eficácia. Então, neste vídeo, nesta aula, verificaremos de forma objetiva e concisa a etimologia, o conceito teológico e as características fundamentais da inspiração bíblica. Na página 59 ainda, inspiração, etimologia e conceito. Bom, a palavra inspiração, proveniente do termo grego theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus, designa a influência plenamente sobrenatural de Deus, exercida pelo Espírito Santo sobre alguns homens divinamente escolhidos para uma missão específica: transmitir, mediante a palavra escrita, a mensagem do Criador. A Bíblia é uma mensagem de Deus. E é em virtude desse ato sobrenatural que as Escrituras tornaram-se fidedignas, fonte, digamos, da autoridade divina. Com esse conceito teológico, esse termo nada mais é do que a intervenção divina, o theopneus no caso, no processo de transmissão escrita da vontade de Deus, conferindo aos textos o ar de sobrenaturalidade que é muito peculiar das Escrituras, o ar de sobrenaturalidade, no caso. Isso explica porque os textos, apesar de terem sido redigidos por homens, apresentam 3.808 vezes, só nas páginas do Antigo Testamento, olha só, 3.808 vezes, só nas páginas do Antigo Testamento, a expressão como assim diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. 3.808 vezes essa expressão, assim diz o Senhor, claro, com seus correlatos, 3.808 vezes. É Deus falando nas páginas das Escrituras, no caso. Então, além disso, no Novo Testamento há afirmações de que nenhum dos autores das Escrituras jamais imprimiu seus próprios pensamentos, conclusões ou pareceres nos textos que eles redigiram. Está lá isso em primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Isto é, não elaborar um compêndio de raciocínios ou imaginações oriundos dos seus próprios sentimentos
e de intelectualidade. O texto diz o seguinte: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, diz o texto, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim bem escreveu o apóstolo Pedro na primeira carta, capítulo 1, versículo de número 21. A Bíblia, ela faz apologia a si próprio. É por isso que tem uma regra fundamental na hermenêutica, que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia confirma a Bíblia dá veracidade à própria Bíblia, e a Bíblia jamais desmentirá aquilo que está escrito na Bíblia. Ou seja, este livro é plenamente inspirado por Deus. Deus falou em suas páginas, entregando essa mensagem bíblica à humanidade como um todo. As características fundamentais da inspiração. Estou aqui na página de número 60. A Bíblia, que recebe a designação de Palavra de Deus, é a única obra dotada de inspiração divina. Por isso se constitui fonte de autoridade para a fé e prática da vivência cristã. Ou seja, somente a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, é digna de total confiança e dotada da autoridade divina para a vida plena daqueles que desejam viver em santidade. A Bíblia é um manual de retidão. A Bíblia é um manual de probidade. Em que sentido? Ela nos ensina, ela nos inspira a ter uma vida de santidade. E essa vida de santidade aqui, nunca devemos confundir vida de perfeição ou vida de impecabilidade. Mas vida de santidade, o que é aplicado pela Escritura, é que ela te separa para uso exclusivo de Deus. Você pode estar nas suas atividades humanas normais, mas você é um separado para uso exclusivo de Deus. Isso é vida de santidade verdadeira. Fonte divina. A primeira característica está pautada no fato de que a inspiração da Bíblia tem sua fonte em Deus, ou seja, foi Ele, por intermédio da instrumentalidade de seus patriarcas, profetas e discípulos, que falou aos homens. Portanto, Ele é a origem, a fonte da inspiração e não os seus autores. Então a Bíblia não é a partir do homem para o homem, não. A Bíblia é a partir de Deus para o homem. Então a Bíblia não veja dessa forma. Teve homens que escreveram, evidente, patriarcas, profetas, discípulos, pescadores, cobrador de imposto, um médico, claro, teve tudo isso. Mas é Deus falando através do homem a outros homens. Então, portanto, Deus, ele é a fonte divina, a fonte primária da mensagem que está contida na sua palavra, que é a Escritura. O ser humano, página 61. A segunda característica da inspiração divina diz respeito à instrumentalidade propriamente dita. Deus utilizou-se de instrumentos humanos para efetivar a transmissão de sua vontade. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, que são homens, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui é uma colocação que o texto traz de que Antigo Testamento era a mensagem transmitida de Deus através dos profetas, que são homens, mas no Novo Testamento a própria palavra toma forma viva. O verbo se faz carne e agora Deus vai falar com a humanidade através do seu Filho. Mas sim, houve a instrumentalidade divina em cima de homens, ou seja, o ser humano nesse sentido, ele teve que pegar a caneta, se fosse hoje, ele teve que pegar a pena, o estilete, o canivete, que seja, para escrever aquilo que Deus estava lhe falando e lhe revelando e, evidentemente, lhe inspirando. Então, teve sim
o ser humano participando nesse sentido. Autoridade do texto. A terceira característica da inspiração repousa na autoridade do próprio texto. As Escrituras Sagradas constituem-se a autoridade máxima em questões que envolvem temas doutrinários e éticos. São aptas para a condução do homem a toda a verdade. João 5,39, 17 e 17. Portanto, a qualidade repousa nos textos e não nos autores. Observe, o texto é como se fosse uma água pura. Entenda essa minha metáfora. Os homens que escreveram esse texto, eles são canos enferrujados. Agora, por um cano enferrujado, por um cano, vamos colocar dessa forma nessa metáfora que eu faço, desgastado pelo tempo, a água pura, de fonte pura, aquela maravilhosa água mineral, ela passa por esse cano enferrujado. Então, portanto, a qualidade repousa nos textos e não nos autores. Vamos olhar para aquilo que está escrito. Ah, mas o Pedro tinha falha, o Lucas tinha falha. É evidente que tinham falhas. E Deus usou, sim, homens falhos, homens pecadores, para serem os transmissores da sua verdade. A inspiração e a revelação. Os termos inspiração e revelação, embora tenham uma estreita relação, não apresentam, claro, o mesmo sentido. Inspiração refere-se ao ato, aliás, soberano de Deus em conduzir os escritores sagrados no registro de sua vontade com absoluta exatidão. Isso é inspiração, tá? O segundo significa o desvendamento que Deus faz de si mesmo através da palavra escrita, tendo a pessoa de Cristo como centro. É através da revelação que Deus gradativamente desenvolveu na humanidade a percepção da realidade divina, tornando-a conhecedora de seu plano, aliás, redentor. É em virtude da revelação que a Bíblia Sagrada é única. Então, as Escrituras é uma palavra inspirada e também não deixa de ser uma palavra revelada. Olha que coisa maravilhosa. A inspiração e a iluminação. Estou aqui na página 62. A iluminação, enquanto elemento estritamente relacionado à inspiração, consiste na capacidade concedida por Deus de compreensão das Sagradas Escrituras. Isto é inspiração, tá certo? A segunda situação, propalada por alguns escritores, refere-se a um contexto restrito dos escritores sagrados, ou seja, os autores da Bíblia foram capacitados com uma profunda percepção religiosa que lhes dava condições de compreenderem o que Deus desejava que fosse escrito. O nome disso é iluminação. Então, nesse sentido, a iluminação não é concedida na mesma medida a todos os escritores sagrados, na mesma medida nesse caso, e sim com diferentes gradações de compreensão entre eles, ou seja, alguns escritores sacros tiveram uma parcela maior de iluminação divina quando comparados a outros. Só usando aqui um pequeno exemplo. Olha a dimensão da iluminação que João teve ao escrever o Apocalipse. Coisa profunda, coisa extraordinária. Bem diferente da iluminação que, por exemplo, Pedro teve em escrever as suas epístolas. E João, a iluminação foi tão grande que eu aplico aqui neste momento. Ele tem os evangelhos, ele tem 3 pequenas epístolas e ele tem o livro todo do Apocalipse, sem contar aqui o tamanho da iluminação, por exemplo, que recebeu o apóstolo Paulo. Não à toa, no Antigo Testamento, nós temos lá os profetas maiores e profetas menores. Uns receberam uma iluminação específica e outros outra iluminação específica, pelo conteúdo do material que eles deixaram, que eles imprimiram e permitiram que nós tivéssemos
acesso dos mesmos e entendamos isso, a iluminação que esses homens tiveram de maneira sobrenatural do próprio Deus.